suas mãos para a Vanessa e para o Matias. Deus, nós abençoamos também nesta manhã a vida da pastora Vanessa. Que o Senhor possa fluir com a Tua palavra através da vida dela, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor depositou no seu coração, Senhor, que possa jorrar nesta manhã aos nossos corações. Que a Tua palavra venha aquecer o nosso espírito e que nós possamos sair com essa semente aqui plantada, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fica à vontade para nos exortar, para nos abraçar, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser, ó Pai. Nós estamos abertos para isso. Fale com a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Vocês estão bem? Hoje é um dia especial para mim, não só pelo chá, que aliás agradeço todo o carinho das meninas e de toda a igreja. Agradecemos, né, amor? Tudo que vocês fizeram e fazem por nós. Com muita alegria que a gente está aqui, né, para poder vivenciar esse momento tão especial para nós. Mas também é especial para mim porque a gestação está avançando, né? Na semana que vem eu vou fazer 32 semanas, 8 meses. E aí a gente vai ficando um pouquinho mais com maiores dificuldades, se é que eu posso dizer assim, né? E hoje, então, possivelmente, como assim a gente decidiu e definiu, que hoje vai ser a minha última pregação antes do Matias nascer. E aí eu estou bastante feliz, emocionada, né? Tudo misturado. Eu sei que quando eu voltar aqui para ministrar a palavra, eu vou ser outra pessoa, porque a maternidade nos transforma, ela nos ministra, né? Não acredito que é o poder da maternidade, não, mas eu acredito que é o poder de Deus através da maternidade que nos oportuniza, né? Essa transformação, e eu creio que estarei aqui com outra perspectiva. Então, para mim, é uma mistura, né, de emoções. E eu queria hoje entregar o meu melhor a vocês. E eu fiquei orando, pensando ao Senhor, se fosse minha última pregação da vida, sobre o que eu falaria, né? E existem tantos assuntos incríveis nas Escrituras que nos alinham e que nos ministre, que é tão importante, impactante para mim. Tantas palavras do Senhor trouxeram tantas transformações para mim, mas uma palavra que transbordou meu coração é a respeito de ser discípulo de Jesus. Talvez essa seja a palavra, né, que eu ministraria se fosse a última vez. E a importância que isso tem na nossa vida e o quanto nós precisamos estar alinhados e conectados com o reino de Deus, para que quando o Senhor vier nos buscar, porque o discípulo ele caminha com essa perspectiva da vida eterna, que quando ele vier nos buscar, a gente não seja pego desprevenido, mas a gente esteja trabalhando aqui na terra, junto com o Espírito Santo e permitindo que ele trabalhe em nós, para a gente se encontrar com o nosso rei no grande dia. Você crê nisso? Esses somos nós. Então eu gostaria de compartilhar, eu peço graça do Senhor para que eu compartilhe esse tema com você hoje, que Ele possa ministrar teu coração. É um tema que eu acho que nunca vai estar concluído na vida de quem prega. É um tema que a gente nunca vai estar expert, porque afinal de contas seremos discípulos até o último dia. Obrigada, amor. Até o último dia que o Senhor nos der na terra. O seu dia está contado pelo Senhor e você tem um dia de finalizar esse primeiro ciclo, né? Assim como eu também. E então eu quero compartilhar o que até aqui o Senhor me ensinou. E eu espero que seja bênção para você. Amém? E eu queria orar antes que a gente falasse. Feche os seus olhos. Aquieta o teu coração. Deixa o Espírito ministrar sobre você. O Senhor está nesse lugar.
mas sobretudo Ele está em você. Eu te louvo, ó Senhor, meu Deus e meu Rei. O Senhor é o motivo de eu estar aqui. O Senhor é o motivo de cada um de nós termos chegado até aqui. Diante de tantas coisas que vivemos, Deus, tantos desafios, eu poderia ouvir a história de cada um, Senhor, e me emocionar com elas. O Senhor não é um Deus de longe. O Senhor nunca quis ser um Deus de longe. O Senhor não é um Deus que provoca exigências que nós não podemos cumprir, ou que tem prazer em castigar-nos, não. O Senhor é um Deus sempre presente na hora da adversidade. O Senhor é Emanuel, Deus conosco. O Senhor é o Deus que nos faz saltar muralhas. O Senhor é o nosso professor. Sobre todas as coisas, Jesus. Sobre tudo, Deus, sobre tudo que existe na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor venha trazer sobre nós a abertura dos nossos olhos, dos olhos espirituais nessa manhã. Para que a gente tenha o nosso coração, Deus, grato, porque o Senhor nos chamou pelo nome um dia. Porque no teu livro, nosso nome está escrito. Encha-nos com a gratidão que só o seu Espírito pode nos revelar. Tira-nos, Deus, de um evangelho raso, diluído, e nos ajuda a caminhar com você na aventura de viver os dias aqui, Senhor, para o louvor da tua glória. Todos nós estamos arranhados, Deus, arranhados de uma forma tão linda pelo evangelho. Alguns de nós estamos rasgados pelo poder do evangelho, um rasgo que provoca restauração, que provoca nova vida. Somos atravessados, ó Deus, pela tua graça. E não há outro que poderia olhar para nós senão o Senhor e nos amar de uma forma que nós nem compreendemos, às vezes não aceitamos. O Senhor é Deus, que nos tirou da treva para a maravilhosa luz, sem que nós fizéssemos nada, sem que te amássemos antes. Mas a sua palavra diz que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Então nos ajuda, Senhor, a efetivamente sentir esse amor, essa graça sobrenatural nessa manhã. Eu peço que a sua graça, a revelação das Escrituras esteja sobre nós hoje. Que o Senhor nos alinhe. Que o Senhor nos coloque no propósito eterno, Senhor. Que o Senhor nos ensine aquilo que nós não sabemos e que hoje seja um tempo de despertamento para todos nós. Peço isso porque eu sei que a sua palavra é poderosa e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de atravessar todo o nosso ser, dividir a alma do espírito. E nós cremos, ó Deus, que a sua palavra é que nos transforma e que estabelece dentro de nós um caminho novo que Cristo abriu, que Cristo é. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-me a compartilhar a sua palavra com graça. Ajuda aqueles que me ouvem a ouvirem como boas sementes, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós te agradecemos, Deus, esteja conosco. Envie os seus anjos neste lugar, ó Deus. Guarda-nos, Deus, guarda o nosso coração, o nosso entendimento, nos ajuda a priorizar quem o Senhor é. Acima de tudo, tudo. Ajuda-nos a te priorizar, Senhor. Que essa manhã o Senhor venha nos tocar profundamente. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Que grande privilégio é para nós sermos chamados para sermos discípulos de Jesus. A palavra discípulo significa aprendiz, aluno.
Que grande privilégio para nós é aprendermos diretamente na escola de Deus. Você tem ideia disso? Às vezes a gente presta um vestibular e a gente quer passar nas faculdades federais, essas faculdades que têm grandes nomes, isso é uma coisa muito boa. Mas que extraordinário é a gente estar numa escola que pode nos ensinar aquilo que nenhuma universidade vai nos ensinar. Ensinar um tipo de vida, um estilo de vida que é capaz de transformar todo o nosso ser, toda a nossa jornada. Como é maravilhoso saber que o nosso professor é Deus. É aquele que fez você e eu. Não são esses professores de grande renome que estudam muito para aprender. É o Deus que detém todo o conhecimento porque simplesmente Ele é. Você está na escola de Deus. Discípulos de Jesus são alunos de Jesus. Aqueles que são capazes de beber a água da fonte. Que grande privilégio. Que grande privilégio a gente saber que a gente não está caminhando na vida sozinhos. E que nos momentos que a gente fica muito aflito, já passou por isso? Quando você realmente não sabe o que fazer e você quer ouvir do seu grande mestre e professor, ele fala. Como é que ele fala, Vanessa? Deus tem tantas formas de falar com a gente. No nosso dia a dia, nas escrituras, sobretudo. Através dos nossos relacionamentos, através das circunstâncias. Você já se sentiu muito, muito amado quando algo aconteceu de repente na sua vida? Parece que é um sinal de Deus mostrando que Ele está presente. Alguém já? Que coisa extraordinária a gente saber que o Deus Todo-Poderoso, perfeito e santo não está longe de nós. Pelo contrário, Ele nos insere numa realidade onde Ele é capaz de atravessar lugares que nenhuma fala e nenhuma pessoa poderia atravessar. E sabe coisas, inclusive, sobre você e sobre mim, que nós mesmos desconhecemos. E mesmo assim, Ele continua a nos amar e continua a nos chamar para uma carreira proposta. Eu quero ensinar você. E com amor Ele nos acolhe. E eu fico pensando se a gente não percebe que riqueza existe em podermos acessar esse coração de Deus e sermos acessados por Ele. Se a gente não consegue perceber essa sensibilidade, precisamos perseguir essa sensibilidade. Porque o nosso tempo é breve. Em Salmos, acho que 90, diz que pouco tempo é nos dado. Lá por volta dos seus 70 anos, cada geração vive uma época, né? um estágio, um tempo, uma faixa, onde geralmente é feitas as estatísticas. Uns vivem mais, outros vivem menos. E lá fala assim, quem passa disso só tem câncer e enfado. O nosso tempo aqui é curto, mas ele pode ser muito bem aproveitado. Aproveitado com a melhor companhia que qualquer um de nós poderia ter. Às vezes a gente busca muito esse vínculo, essa companhia em pessoas. Às vezes existe um rombo no teu coração, no meu coração, onde parece que nada é suprido. E inconscientemente, a gente quer suprir isso nas relações que estão ao nosso redor. Maridos, esposas, amigos, filhos. E aí a gente quer se encher dessas coisas que são legítimas, mas não são suficientes para ocupar esse lugar. Mas aí a gente pode cair em si novamente, lembrar que existe um lugar só seu. Só meu, num Deus sobrenatural. Ele é tão extenso, tão vasto e tão grande. E a gente, como uma partícula pequena de um átomo diante dele, mas ele mesmo assim nos chama para aprendermos com ele. Porque ele quer derramar uma nova vida sobre nós, sobre você, sobre mim. É um novo jeito de superar as nossas delinquências. Um novo jeito de superar as nossas dificuldades, talvez traumas. É um jeito novo de viver as nossas alegrias, o nosso futuro. Um jeito novo e fresco da parte do Senhor. Todos nós somos chamados para sermos seus discípulos. Todos nós somos chamados para sermos os seus alunos. E a gente não pode se esquecer.
a graça maravilhosa que pertence a esse lugar, a esse ambiente. Eu queria falar hoje sobre um grande paradoxo, um contraponto, que é ser discípulo. E que, no meu entendimento, isso fica claro para mim quando a gente fala sobre viver como um discípulo de Jesus, porque você não é um discípulo da Vanessa, do Arnaldo ou de qualquer outra pessoa. Quando a gente fala sobre ser discípulos de Jesus, existe um grande paradoxo que vai cobrir a sua vida e a minha. E o grande paradoxo é a gente vai viver entre morte e ressurreição. Morte e vida. Renúncia, que faz parte da morte, e grande retribuição. E quando a gente entra para esse lugar, a gente quer desfrutar, muitas vezes, dos benefícios que é usufruir da grande e gloriosa presença de Deus. E Deus nos dá maravilhosamente, profundamente essas riquezas. Você é chamado filho e filha de Deus. Você vai ter um lugar no céu. Você já tem hoje um lugar de liberdade para desfrutar em Deus. Progressivamente nós vamos sendo visitados pelo Espírito Santo de Deus quando permanecemos nele e podemos resolver conflitos antigos, anteriores. Podemos vencer coisas que seria impossível para a gente vencer. Por exemplo, eu estar aqui hoje pregando, já falei isso algumas vezes, pregando o evangelho aqui, em cima de um púlpito, para mim foi uma grande superação. Uma grande superação. Pelos traumas que eu carregava, pela inaceitação do meu ministério pastoral. Isso tudo para mim foi uma jornada que eu não conseguiria fazer sozinha. O Senhor me pôs aqui. E eu fico aqui pensando que como seria a minha vida sem compartilhar a palavra de Jesus. Eu não sei como seria, eu não consigo mais me ver sem compartilhar das Escrituras. Eu não estou falando de um púlpito ou de um microfone. Eu estou falando de compartilhar a palavra de Jesus. Eu estou falando de chegar e dizer para alguém as coisas das quais o Senhor tem me ensinado no decorrer da minha vida. É um privilégio para mim. O Senhor me curou. E tem me curado de inúmeras inseguranças, porque quando nós nos abrimos para sermos discípulos de Jesus, nós vamos passar por um processo muito incrível para sempre. Para sempre. Até o fim, quando o Senhor nos chamar e nós vamos transicionar e nós vamos receber um corpo glorificado como Cristo, que Ele nos prometeu, e isso é dádiva para seus discípulos, para aqueles que o seguem. Quando esse dia chegar, a minha carreira vai estar concluída, a sua também. E quando nós nos tornamos discípulos e entramos nessa dimensão, nessa dinâmica, as coisas vão tomando um sentido e uma plenitude. Quantos de nós não estamos atrás de nos sentirmos plenos na nossa vida? Quantos de nós não queremos chegar no último dia e falar: Senhor, a minha vida não valeu de nada? Nós temos medo dessas questões, mas para os discípulos de Jesus que verdadeiramente ouvem o Criador e os seus planos, isso é praticamente anulado. E nós todos que estamos aqui temos a oportunidade de não somente iniciarmos nesse processo, mas permanecermos nesse processo. Então eu vejo o grande paradoxo, não é? De horas a gente... Ih, amor, eu acho que deu ruim aqui. Horas a gente vai estar diante de situações onde a gente vai precisar renunciar a algumas coisas. Onde a gente consegue perceber que para a vida proposta nova que Jesus está nos apontando, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho que nos leve a Deus a não ser Ele. Nesse caminho a gente vai precisar ter alguns dissabores, ter algumas perdas. A gente vai precisar escolher. Que perdas, Vanessa? Eu quero ler com você primeiro um texto. E a gente vai começar a falar sobre isso. Eu vou ler 2 textos hoje. Primeiro, Lucas, no capítulo 14, no versículo 25. Eu vou ler NVT.
Lucas 14, versículo 25. Diz assim: uma grande multidão, diga comigo, multidão, seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, ele também não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. E as palavras do Senhor, elas nos dizem, e elas imprimem no meu coração, que não tem como a gente ser meio discípulo. Não tem como a gente se entregar metade para esse relacionamento quando a gente diz a Ele: eu vou te seguir, Jesus. A gente precisa ser inteiro. Porque senão a gente cai na água morna de Apocalipse. Aqueles que são mornos, eu vomitarei da minha boca. Não tem como a gente seguir mais ou menos Jesus. Ou a gente o segue, ou a gente não o segue. E às vezes quando a gente não o segue, pensando que a gente está seguindo, vira um grande problema. Dentro da igreja brasileira, antes da gente se aprofundar nesse texto, eu queria nos lembrar, eu queria te lembrar de onde você está inserido na história. Isso vai fazer muita diferença que tipo de crente você possivelmente pode ser, ou aquele que você escolhe ser. Dentro da igreja brasileira, a gente vive um tempo muito desafiador, onde, apesar da nossa liberdade religiosa, isso é tão maravilhoso, ter uma liberdade religiosa. O nosso país é laico, como dizem, Todos têm livre expressão para a sua religião. Então, os cristãos podem se reunir a qualquer hora que for, na praça, dentro de um salão, em qualquer lugar. E a gente se reúne quando a gente quer, da forma que a gente quer, e o governo não interfere nisso. A realidade de hoje é que existem países que não funcionam assim. Hoje mesmo, existem pessoas que são cristãs e elas precisam sair às escondidas para se ajuntar dentro de cavernas, dentro de lugares muito desafiadores, para que elas possam ouvir um pouquinho de Deus. Hoje a gente tem milhares de versões disponíveis das Escrituras. Talvez dentro da sua casa você tenha 5 versões de Bíblias diferentes. Quantas vezes você pega essa Bíblia para ler? Porque existem países que não tem nem uma inteira para cada um dos membros. Às vezes eles têm uma folha só. E um testemunho que muito me impactou, missionário, era de que uma folhinha do evangelho, agora eu não lembro qual evangelho, se era Mateus, se era Marcos, eles tinham uma folhinha da escritura. E sabe o que eles faziam? Eles pegavam os membros dessa igreja clandestina, se é que eu posso dizer assim, pegavam aquela Bíblia, aquela folhinha da Bíblia que eles haviam achado, e eles levavam para casa e ficavam fazendo um rodízio entre os membros, e a maior alegria deles comerem e decorarem aqueles textos bíblicos, porque era tudo que eles tinham, e aqueles discípulos de Jesus eram revolucionados, suas vidas eram transformadas profundamente a partir da fé que eles tinham em Cristo, por causa de um pequeno pedaço das Escrituras. Mas no Brasil isso é muito distante. A gente falar isso até dá um nó na cabeça. Porque hoje a gente pode ler qualquer livro que a gente quiser, assistir qualquer coisa. Você pode assistir o The Chosen na sua casa, mas também você pode assistir aí filmes ilícitos, não é? Quem que vai saber se você fizer isso na sua casa? O teu professor vai. Talvez seus pastores, seus amigos, talvez sua esposa, seu marido não saiba. Mas existe alguém que saiba. E nesses lugares eles não podem escolher. Nem servir ao Senhor eles podem escolher, mas mesmo assim, eles escolhem e fazem isso na miudinha, para não serem pegos. Então, na nossa realidade do Brasil, essa liberdade religiosa, que é tão boa, que a gente pode sentar aqui e desfrutar, a gente faz o nosso story, a gente prega a palavra de Deus aí no Instagram, a gente faz videozinho que a gente quiser, não é? Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, a igreja brasileira tem vivido um tempo de diluição,
Um tempo onde os cristãos, os que se dizem cristãos, fazem práticas que são completamente incabíveis para um discípulo de Jesus. Às vezes, diante de tanta permissividade, de tanta liberdade, a gente infantiliza, a gente minimiza o poder do Evangelho, mas você e eu não somos chamados para isso. Somos chamados para transformar o mundo. Ainda nessa passagem, Jesus fala que é para a gente ser um sal que salga. Um sal que salga. Porque antigamente o sal poderia salgar um alimento, mas se ele tivesse com muitas impurezas, eles eram lançados no solo para trazer infertilidade ao solo. Então, Jesus diz que nós precisamos ser um sal que salga e não um sal insípido que não presta para nada. Só que a nossa diluição, aquilo que flerta com a gente o tempo inteiro, nas redes sociais, nos nossos relacionamentos, hoje é estampado tantas coisas por aí afora que encantam os olhos dos discípulos de Jesus, e é por isso que as Escrituras dizem assim: olhem para o autor e consumador da sua fé, e não se distraiam com as coisas que parecem ser boas, porque elas vão nos fazer fracassar. A gente cantou aqui, né? Eu vou construir minha vida em ti. O Senhor é minha rocha, né? Como que é? O meu fundamento. O Senhor é o meu fundamento, que é um símbolo da rocha, né? Eu vou construir minha vida em ti. E essa canção, ela tem alusão àquilo que Jesus falou para construir a sua casa na rocha, não na areia. E aí, quando a gente vem para o evangelho diluído, esse evangelho que é muito permissivo, de que você precisa abrir sua mente, de que essas coisas aí já passaram, já estão antiquadas. O que acontece é que a gente começa a construir com muita liberalidade a nossa casa numa areia, a gente não percebe. Quando estamos encantados demais, não percebemos. E quando bate o vento, o que acontece? Você conhece essa palavra aí? O que acontece quando o vento bate? O que é o vento bater, né? São as tribulações que a gente passa. Quando as tribulações começam a dar contra a nossa casa, esse é o termo que Jesus usa, o que acontece? Ela cai. E aí quando a gente entra numa crise e acontece alguma coisa na nossa vida, na nossa circunstância do lado externo, e a gente percebe que a gente não tem a estrutura de fé em Deus que a gente deveria ter, então nós temos mais uma vez uma oportunidade de rever a nossa construção e voltarmos para o fundamento que é Cristo, e aí sim nos vincularmos a Ele como discípulos reais de Jesus. E tudo isso que eu estou falando é porque você, diante do Senhor, e eu, diante do Senhor, vamos um dia dar conta da nossa vida e do que nós fizemos. E ser discípulo de Jesus não é um peso, meu querido. Ser discípulo de Jesus é uma honra. Uma honra que poucos conseguem perceber. Mas aqueles que percebem não largam mão de jeito nenhum. Porque mesmo quando nós precisamos ter condições como essa que lemos aqui, que Jesus disse, nós precisamos priorizar o amor em Deus para a gente conseguir manter uma vida de discípulos. Mesmo quando chegar um momento onde Jesus vai falar assim para a gente: olha, essa questão que você está querendo resolver no seu trabalho não condiz com aqueles que são meus. Você vai precisar renunciar a um grande lucro para que você continue nos caminhos daquilo que eu estou abrindo para você, para que você não negocie os seus valores. Nessa hora, quando a gente percebe que financeiramente a gente vai ter uma perda, ou naquele momento onde um relacionamento está pegando o lugar de Deus, e a gente começa a ter uma luz que o Espírito Santo abre, e a gente percebe que a gente vai precisar renunciar àquela amizade, porque ela está nos colocando num lugar errado, ou um relacionamento mais próximo, ou até mesmo familiar. Quando essas coisas começam a flertar com a gente começa a calcular o custo. E eu quero dizer para você que qualquer perda que você tenha, qualquer coisa que você tenha que renunciar, é tão pequeno diante daquilo que o Senhor já está estendendo para você e para mim, e que às vezes os nossos olhos não conseguem lidar. Por isso,
eu também digo que ser discípulos de Jesus flertam com mais duas características. Nós não conseguimos ser discípulos de Jesus se a gente não tem fé para crer que Ele é quem Ele diz que Ele é. E que nós somos aquele que Ele diz que nós somos. Porque nessa hora onde nós somos chamados na chincha, essa hora que nós somos confrontados entre o nosso desejo e o desejo de Deus, e visto que o nosso desejo é contaminado, queridos, desde lá o Gênesis, desde a queda do homem e da mulher e de Deus, nós fomos contaminados por uma doença. A doença se chama pecado. Então, nossos desejos estão contaminados. E os nossos olhos não conseguem muitas vezes desejar o que é bom, mesmo a gente achando que é. Mas quando a gente entra num relacionamento de discipulado, né, de sermos discípulos de Jesus, então a gente está dizendo a Ele: vem, Senhor, eu te dou total liberdade na minha vida. Eu quero dizer sim para todas as formas que o Senhor quiser manifestar, inclusive aquelas que o Senhor está me pedindo para ceder. E às vezes, diante daquilo que a gente tem para ceder, parece que aquilo não vai dar certo, vai dar ruim. Parece que aquilo que a gente tem para ceder é grande demais, a gente fica negociando na cabeça. Não, isso aí deve ser da minha cabeça. Mas, queridos, você tem o Espírito Santo de Deus e no fundo, a gente sabe quando é o Senhor falando com a gente. Quero aqui compartilhar rapidamente um testemunho. Quando eu namorava o Arnaldo, na década de bolinhas aí, não, a gente tem 9 anos de casado e uns 15 anos, acho que, de conhecido, será? 2010 que a gente se conheceu. E eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito abusivo. Eu estava dilacerada. Eu pensei, inclusive, que eu jamais conseguiria me relacionar de novo com alguém. Eu conheci o Arnaldo e no Canzion, ele era meu professor. No Canzion nós nos conhecemos e nós começamos a namorar. E a gente passou por muitas turbulências no nosso namoro, tanto pelas emoções dele que estavam para ser ajustadas, quanto as minhas. E eu me lembro que no meio desse processo todo, a gente deu um tempo no namoro. Lembra, amor? A gente deu um tempo no namoro. Gente, eu sofri tanto com aquele tempo no namoro, tanto, que eu percebi que não estava certo aquilo lá. Eu chorava todos os dias, assim, desesperada, como se eu fosse morrer, me esvair. E eu fui orar ao Senhor. E todas as vezes antes que eu orava, era aquela oração que você conhece. Deus, faz dar certo. Você já orou assim? Oh, Deus, faz dar certo, Deus. Isso vai ser tão bom para mim. Quem mais, Deus, eu vou conseguir me relacionar? Mas teve um dia que a luz de Deus baixou na minha cabeça, brotou no meu cérebro, no meu interior iluminou, e eu percebi que o negócio não estava certo. E eu fui orar ao Senhor e falei: Deus, o que está acontecendo comigo? E Deus, assim que eu me abri, disse assim para mim: você colocou o Arnaldo no lugar que não é dele. Quando Deus me falou aquilo, eu levei um choque. E eu comecei a pensar: como assim? E eu comecei a reparar que, de fato, eu tinha pego toda a minha frustração anterior do relacionamento e eu lancei nele como se ele fosse ser o meu Boaz. Para quem não sabe, o Boaz foi aquela figura na história de Ruth, onde Ruth era viúva, não é? E ela não tinha filhos e nem nada. E Boaz foi uma figura familiar que se casou com ela e a resgatou. E foi um salvador para Ruth. E Boaz é a figura de Cristo nas Escrituras. E eu tinha pego aquela expectativa salvífica e lancei toda essa carga em cima de uma pessoa. E eu digo para você, isso dá certo? Meninas solteiras, isso não dá certo. Eu me lembro quando eu fui pega nessa realidade. Então eu tinha uma alternativa a fazer. Eu tinha uma escolha. Ou eu seguia com aquilo, acreditando que o Arnaldo poderia suprir em mim um buraco que não foi ele que tinha feito. Ou eu renunciaria àquele relacionamento. E eu fiz uma oração ao Senhor. Deus, se eu coloquei o Arnaldo no seu lugar, e se
eu não sei me relacionar com ele como no lugar onde ele deveria estar, eu te devolvo esse relacionamento. Eu não quero mais. Eu não quero me relacionar com alguém onde eu leve a ele o seu lugar, onde eu o idolatre. Era isso que estava acontecendo comigo. Porque, gente, na nossa vida, diante das nossas carências, seja financeira, se você tem questões com finanças, por exemplo, se você sofreu uma grande perda, se você passou uma infância muito empobrecida, ou, de repente, até rica demais, e você tem dificuldades com essa questão financeira, possivelmente aí precisa ser tratado. Se você tem na área afetiva, vai precisar ser tratado, porque senão a gente vai ficar o tempo inteiro buscando alguma coisa para tapar um buracão, né? E vai fazer parte, eu vou dizer para você, enquanto não estiver curado, vai fazer parte você renunciar. E ainda dizer assim, Senhor, se o Senhor não me der isso que eu tanto espero, eu ainda, Senhor, ainda como aquela palavra de Abacuque, né? Que diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, todavia eu continuarei louvando ao Senhor. Vai ter uma hora onde esse grito do discípulo vai precisar surgir se você é discípulo de Cristo. E aqui me lembro também do testemunho da Mari, não é? Hoje ela está com a Aurora nos braços, Tiago está com a Aurora nos braços. Mas antes disso, talvez eles tenham flertado com a ideia de não ter filhos e tenha que ter entregue ao Senhor esse desejo, assim como eu. Porque os discípulos vão precisar fazer isso que está aqui nesse versículo aqui, ó. Se alguém me ama, se alguém que me segue, ele deve amar mais a mim do que a qualquer pessoa importante ou qualquer... Aqui foi usado as pessoas mais próximas, irmãos, irmãs, esposo, filhos, e assim sucessivamente, né? Aquele que se amar mais a sua vida, não pode me seguir. E aqui o que Jesus está falando não é, eu não vou deixar você me seguir. Não, é que essas coisas não vão te deixar seguir Jesus de verdade, inteiramente. O fim da minha história, você já sabe, né? Estou casada. Porque depois que eu fiz essa oração e nós fomos conversar, eu disse para ele que eu não queria mais. Parece que Deus ajustou as coisas. Parece que as coisas entraram num lugar conforme. E aí, olha, aí foi o meu Isaac que eu sacrifiquei, mas não morreu. E o que eu estou querendo dizer, gente, é que o Senhor prova os nossos corações. Por quê? Não porque Ele não sabe o que tem dentro de nós, mas porque nós não sabemos o que tem dentro da gente. E até que a gente consiga confiar em Deus, por isso eu disse que o ser discípulo de Jesus flerta com a fé, que é a confiança plena de que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e a minha é muito requenguela, não é? Perto da dEle. Quando eu entendo que mesmo que Ele não faça aquilo que eu quero que Ele faça, mesmo que a resposta dEle diga assim para mim, não, para você não, eu sei que então Ele está fazendo algo muito bom para mim, Ele está me protegendo. E isso é uma vida de discípulo. Por quê? Porque o amor a si mesmo, o amor a ser servido, a desejo, a querer sempre ser suprido nas minhas próprias necessidades, vem da doença que a humanidade vive, que é o pecado desde lá de Adão. E o que Jesus veio fazer aqui é nos livrar dos nossos pecados. E na cruz do Calvário, diz a palavra, Ele esponjou, Ele absorveu os nossos pecados. Ele absorveu todos eles. Ele chorou lá no Calvário, sabe? Eu estou misturando todas as passagens aqui, mas eu sei e creio que você está me entendendo. Quero confiar nisso. Diz as Escrituras que na cruz do Calvário Ele nos atraiu. Ele atraiu, inclusive, nós que não tínhamos nascido no dia da sua crucificação e da sua ressurreição. E diz assim que lá, antes dele ir para a cruz, e ele estava ali no Getsêmani,
Opa! Ele estava lá no Getsemane, chorando, agoniado. Lembra da oração que ele fez? A gente sempre fala sobre essa oração. Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Você lembra disso? Opa, essa é uma oração modelo de um discípulo, não é? Expõe a nossa vontade, mas ao mesmo tempo aceita a dele. Coisa difícil essa. Muito difícil. Porque a maioria das vezes Deus vai fazer aquilo que não é o que a gente quer. Ou pelo menos ele vai precisar nos purificar. Mas deixa eu voltar ali. E Jesus ali chorando ali naquele lugar, ele não estava com medo de ser crucificado só necessariamente e de ter o corpo dele dilacerado, porque realmente a morte de crucificação era muito cruel. E ela teve que, inclusive, ser banida, né, do Império ali romano, de tão cruel que ela era. Mas Jesus estava sentindo algo a mais, gente. Sabe o que ele estava sentindo? A ausência de Deus, da qual eu e você estávamos fadados ao fracasso e a viver. Uma ausência de Deus, do Pai. Por isso o brado de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele brado era seu, era meu. Mas ele esponjou, absorveu. E na cruz do Calvário, ali naquela figura amaldiçoada, porque Jesus foi amaldiçoado na cruz do Calvário e rejeitado, para que nós pudéssemos hoje sermos os discípulos da verdadeira vida. Aquela que faz sentido de verdade. Então, por mais que a gente tenha que renunciar a algumas coisas que sejam desafiadoras, queridos, pense comigo que não há nada que a gente tenha renunciado, ou que a gente tenha que renunciar que Jesus já não fez. Antes, de uma proporção muito mais profunda. E se somos alunos de Jesus, porque isso que é de ser discípulos, né? Aprendizes, então, o nosso caminho é o mesmo que o dele. Mas não existe só coisa ruim, não. É tão maravilhoso. Porque diz as Escrituras que Jesus, por causa da sua obediência, foi colocado no lugar mais alto. O mais alto lugar foi dado a ele. E não há outro nome. E não há outro Deus. E não há ninguém semelhante ao Cristo, porque nenhum de nós seríamos capazes de contemplar a sua glória com os nossos olhos. Tamanha glória e santidade que tem nele. Aqueles que viram o vislumbre de Deus caíram como mortos. Não podiam, na nossa vida aqui, não podem suportar. Por isso que a gente precisa estar com o corpo glorificado para contemplá-lo, porque um dia nós veremos a face de Jesus. Assim como ele nos conhece, o conheceremos. É isso que diz as Escrituras. Essa é a vida do discípulo, que na sua jornada vai flertando com a angústia da morte do ego. Essa é a morte proposta para um discípulo. A morte do que não presta, a morte do que está doente. Mas nós fomos inundados com sangue puro, como numa transfusão de sangue. Um sangue sagrado que é capaz de fazer com que eu e você nos tornemos alguém que não seríamos capazes de ser. Não seríamos capazes de ser, de nos tornar filhos de Deus. Alguém que tem uma fonte ambulante dentro de si. Então é difícil, às vezes, quando o nosso ego está ali em xeque. Mas eu vou dizer para você, querido, que quando a gente passa por essa transição e a gente doa o nosso Isaac, então o Senhor vem com uma cura, uma porção a mais de revelação. E isso é impagável. Mais quem é que disse? Acho que foi a Arielle que falou para mim, mais uma pedrinha na minha coroa. Mais um lugarzinho de Deus aberto dentro de mim. E mais convicção eu tenho de quem eu tenho seguido. E aqui diz assim, que uma grande multidão seguia Jesus. Então nós temos duas opções. Sermos uma grande multidão que segue Jesus, ou sermos aqueles que são seus discípulos de verdade. Quem é a multidão que segue Jesus? Eu tenho certeza que você já ouviu sobre isso. A multidão segue Jesus porque ela quer ser suprida. Porque ela quer muito que seus sonhos se realizem. A multidão segue Jesus porque ela quer ter pão multiplicado todo dia no seu cesto. A multidão segue Jesus porque quer ser curada fisicamente de muitas coisas. A multidão segue Jesus definitivamente pela
A associação de que Deus é um Deus poderoso e Ele é meu gênio de lâmpada. Então eu vou buscá-lo. E Ele vai ouvir. E Ele ouve a oração e Ele vai te suprir. Não é isso que eu estou dizendo que Ele não vai. Ele faz. Mas eu estou dizendo a motivação do coração está nas mãos do Senhor e naquilo que Ele pode fazer. Então nós transferimos o Deus do lugar de Deus sublime, poderoso que Ele é, para um ídolo. O que é um ídolo? Já disse isso também algumas outras vezes, eu quero te lembrar. O ídolo é aquele que eu faço algo para ele me dar algo de volta. Deus não é um ídolo, Deus é um ser relacionável, que está aqui para nos ensinar a sermos mais maduros, mais profundos. O Senhor é um Deus que quer salvar a gente de morte que a gente nem percebe, porque o tanto que a gente cede da nossa vida para o pecado, vai tirando a gente, como a última pregação que eu falei, a mulher do fluxo de sangue, vai perdendo a vida às vezes sem ver, e quando vê já está lá, moribundo. Não, mas o Senhor não é esse. Deus, a gente não consegue se relacionar profundamente como uma multidão que fica exigindo de Deus um monte de coisa e quando Ele não dá, se frustra. Eu já ouvi dizer que a maioria dos ateus são pessoas que um dia tiveram fé e foram frustradas porque fizeram uma oração que não foi respondida. Eu não sei se isso é verdade ou se não é. Mas a grande realidade é que muitos de nós já nos frustramos com Deus. Porque às vezes pedimos e pedimos e o Senhor não nos dá. E aí a gente fica pensando, por que o Senhor não me deu? O Senhor não me ouve? E não tem a ver com isso, queridos. Tem a ver que por muitas vezes a nossa oração, ela põe para fora um desejo nosso de que algo se concretize. E essa concretização não vai trazer coisa boa para nós. Não naquele momento. No momento certo, o Senhor sabe nos abençoar de uma forma inesgotável. E eu posso dizer isso com toda a convicção. Em algum momento da nossa vida, depois que nós passarmos pelo processo do discipulado, que é o caminho de Cristo, onde o nosso coração é refinado, onde somos batizados com fogo. Quem já ouviu falar do batismo com fogo? Você sabe o que é o batismo com fogo? Não é poder necessariamente só, e aí vem aquela unção, aquela coisa. O fogo na Bíblia está falando sobre purificação. E purificação, gente, quando o ouro ele está cheio de impurezas e ele é colocado no na mais alta temperatura, o que acontece com ele? Ele vai, o quê? Ele vai sendo purificado, ele vai perdendo as impurezas com o fogo em alto poder de combustão. Então, o batismo com fogo queima as impurezas minhas e suas, e os discípulos de Jesus precisam passar por esse caminho. Por quê? Porque a gente não consegue conhecer Jesus com as nossas impurezas. A gente não consegue desfrutar da companhia dele. Quanto mais longe a gente está, mais dentro do pecado, menos a gente tem a revelação de Deus, menos da vida de Cristo temos. Mas o Senhor quer que a gente tenha vida em abundância. Vida em abundância. E aqui a grande multidão seguia, e Jesus, sabendo do coração dessa multidão, virou para ela e fez uma alerta. Se alguém que me segue amar sua esposa, aliás, eu estou sem óculos, eu estou confundindo tudo aqui. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. E o que é a cruz? O que é? Jesus. Tá tudo bem com você aí? Jesus. Nós temos a pergunta do que é a cruz, o que é abrir mão de familiares, assim, né? O que seria amar mais a Deus? Tem algumas versões que nem fala se alguém me ama, mas fala sobre alguém rejeitar, mas a melhor tradução seria essa, se alguém amar mais. E eu vou dizer para você que às vezes essa relação aí, se alguém me segue, amar mais pessoas, né? Familiares, isso me fala sobre que seguir Jesus
vai me colocar em alguns momentos num rompimento de relações. Às vezes deu muito certo você em certas mesas. Às vezes agora não dá mais. Às vezes deu muito certo você num ambiente onde era meio hostil, onde as pessoas diziam, falavam palavras inadequadas, faziam piadas, e de repente você começa a ficar um pouco mais desconfortável. Ou de repente você está lá no maior envolvimento e de repente vem uma luz, assim como veio em mim em relação ao meu relacionamento, vem uma luz de Deus, isso aqui não está certo. Talvez seja Deus dizendo para você, está na hora de romper uma relação. Renúncia. E a relação que Jesus coloca aqui, de pai, de mãe, de irmãos, de esposa, se você não amar mais a Deus, não quer dizer que você vai sair por aí se desvinculando dos seus pais e desonrando eles, não quer dizer nada disso. O que quer dizer é que em alguns momentos, você e eu vamos precisar tomar decisões que talvez incomodem essas pessoas por perto de nós. E a gente vai precisar ter uma escolha. Ou a gente segue aquilo que o Senhor está nos ensinando que devemos seguir, e às vezes até um distanciamento, não são para todos. Algumas vezes um distanciamento necessário, porque há uma briga por conta de seguir Jesus, sabe? Como é que eu posso dizer? A pessoa não entende, uma falta de entendimento e de respeito, inclusive. De que você segue a Cristo, aquela pessoa não consegue se conformar, e aí fica te colocando numa sinuca de bico. E só o Senhor vai poder te dizer, juntamente com alguém que talvez você se aconselhe, se é o momento, de repente, desse distanciamento acontecer físico, mas com certeza rompimentos aqui dentro do teu coração vai precisar acontecer. Então, se a gente tiver muito medo de perder essas pessoas, porque afinal de contas, são os meus queridos, mas as coisas ali nas mesas já não batem mais. Existe confusão de pensamentos. São os meus amigos que sempre me apoiaram, mas ali ele te apresenta uma coisa que não dá mais, que não cabe mais, então saia logo daí. Por quê? Porque você está entre a vida e a morte. E a vida de discípulo, ela vai falar da melhor forma possível, que morrer é viver. Jesus diz isso. Aqueles que amam mais a sua vida vão perdê-la. E aqueles que aborrecem sua vida, no sentido de não querer esse lugar de só ser beneficiado, esse vai ganhar a vida. Esse vai saber de verdade o que é viver. E aqui seguindo, então, nosso contexto é, às vezes, seguir Jesus vai romper nossas relações humanas mais preciosas. Você está preparado para isso? A gente não está, né? Você fala que está, é mentira. Mas a gente quer estar. A gente quer fechar os nossos olhos e dizer, Senhor Jesus, eu não consigo dar conta disso, mas eu sei que com o Senhor eu salto muralhas. Eu vou. Renunciar pelo Senhor. E o que quer dizer, então, quando ele diz isso, é que nenhum afeto humano, seja o seu cônjuge ou qualquer outra pessoa, pode ficar sobressalente ao seu amor pelo Senhor, porque senão isso vai fazer você desvirtuar os seus valores, negociar os seus valores. E o que significa tomar a sua cruz e segui-lo? É tudo isso que nós estamos falando aqui. Quando nós somos desafiados a morrer para a nossa própria vontade. Quando o desejo bater forte, bate forte. Ou não bate? Bate forte nessa hora onde parece que a tentação, ela aflora dentro de nós e a gente está de novo dentro da decisão, o que eu vou escolher, vida ou morte. Quando essas coisas acontecem, nós precisamos lembrar de que o único caminho que vai nos trazer verdadeiro sentido de vida e de existência, o único caminho que vai nos trazer plenitude, aquela sensação de que alívio e cura é quando a gente conseguir dizer não. Não. Não mais. Satanás produz, gente, um banquete de mesa. Qual é a sua fragilidade? Todos temos. Ele não vai trazer um banquete do qual você não come. Para aqueles que não gostam de doce, ele não vai te trazer uma Carolina.
Aquelas Carolina, aqueles docinhos que eu amo, maravilhosa. Se você é do salgado, né? Ele vai te oferecer aquilo pelo qual você é tentado. Mas se for para mim, talvez a Carolina ele me ofereça. Ou seja, talvez a sua vulnerabilidade, que é diferente da minha, que é diferente da do seu irmão, Satanás tem uma maquete no inferno a nosso respeito. Ele vai oferecer a você, porque quem tenta é o tentador, não é Deus. Mas também diz as Escrituras que para cada tentação, o Senhor não permite que chegue nada que a gente não possa suportar. E que junto da tentação vem o escape. É isso que diz as Escrituras. Então eu preciso ter fé de que Cristo está no lugar mais alto, me chamando para estar com Ele. Porque diz a palavra que Ele nos chamou para sentar nos lugares celestiais com Cristo. E isso é para os discípulos de Jesus que abraçam essa causa pela fé. Nós não seguimos Jesus para que tudo dê certo na nossa vida aqui. Porque o apóstolo Paulo fala, se nós seguimos Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nossos olhos estão apontados para uma vida que não é breve, ela é eterna. E o pastor Francis Chan é um autor, eu não sei se você já leu algum livro dele, acho que um dos livros dele mais famoso é O Louco Amor. Ele estava pregando e ele levou uma corda na pregação dele, para fazer uma ilustração. Deveria ter feito isso, mas não fiz. Mas vou dizer para você. A corda era enorme e ele colocou um pedaço de corda, eu não sei se era vermelha, mas vou falar que era vermelha, desse tamanho assim, um pedaço da corda imensa, ele pintou de vermelho, acho que era vermelho, um tamanho assim. E o resto ele deixou livre, que eu não sei se é em branco ou se é livre. Olha só como minha memória está funcionando, mas você está entendendo. E ele falou assim, isso aqui é a nossa vida. Essa corda inteira é nossa vida. Esse pedaço vermelho, ele corresponde ao tempo que você vai passar na terra. Olha que pouquinho. E você tem esse pouquinho aqui para você construir a sua vida em Deus, para que você viva todo esse tempo aqui, ó, com Ele. É isso que ele falou. Então eu e você estamos numa grande missão. Eu e você não podemos viver a deriva, não. Nós estamos na grande missão de construirmos a nossa vida em Cristo, para que quando Ele nos chamar para a sua glória, vivamos para sempre e eternamente com Ele. Porque se não for assim, só o Senhor sabe o que nos aguarda. E Ele quer nos abraçar e nos guardar. Ele quer nos salvar, Ele é Salvador. Então um pedacinho de vida que às vezes a gente passa uns perrenguezinhos aí da vida, e essas renúncias, essas questões todas, é tão pequeno diante de tudo que o Senhor tem reservado para nós. Então precisa mudar aqui a configuração do nosso olhar. Fé em Cristo vai te salvar, discípulo de Jesus. Nos dias mais difíceis, no dia em que você for tentado, naquele dia em que estiver apertado para você, foque em Cristo e na vida sua que é passageira aqui, mas ela é eterna lá. E aí você vai conseguir com Cristo saltar muralhas, como diz as Escrituras, e vai superar as tentações da sua vida. E as suas renúncias, elas vão ter... Eu lembrei de um hino infame, sabor de mel. Vai ficar com um gosto na sua boca, onde no começo é amargo, mas no fim das contas você vai sair tão leve. Você vai sair contando a bênção que o Senhor tem construído sobre a sua vida. Então, no discipulado, a fé é um dos entremeios que você vai precisar para mantê-lo. E a segunda coisa que eu gostaria de dizer aqui, que você vai precisar ter e praticar muito enquanto discípulo de Jesus, é arrependimento. A gente não se arrepende uma vez na vida, só quando a gente encontra com Jesus. O arrependimento tem um poder catalisador de nos colocar no lugar onde nós fomos chamados para ficar, de joelhos diante de Jesus, humildes, porque o orgulho flerta. O orgulho que está em você e em mim, porque todo ser humano tem, ele vai tentar afastar a gente de Cristo o tempo todo. E, inclusive, enganando a gente, dizendo que a gente está muito perto de Jesus. Lembra que eu disse lá da igreja brasileira? A gente, às vezes, hoje, as igrejas estão tão lotadas de fiéis. E quando a gente vai ver, na verdade, as vidas estão quebradas.
porque não conseguiram entrar nessa vida comum que Cristo nos dá. E nós estamos sendo chamados para isso. Então o arrependimento não é uma coisa que a gente vai passar uma vez ou outra, é um lugar em Deus. Nos arrepender porque nós somos pó, porque ainda somos tentados, porque ainda existe concupiscência na gente, porque ainda fraquejamos, porque somos frágeis. Os discípulos de Jesus não eram super-homens. Foi o próprio discípulo de Jesus, Pedro, que acabou de receber a revelação de Cristo, dizendo assim: quem vocês dizem que eu sou? Nessa conversa que Jesus perguntou para eles, né? Quem que as pessoas estão falando que eu sou? E aí os discípulos falaram que você é profeta. Falaram que você é Elias. E Jesus pergunta assim para os discípulos: e que vocês? O que vocês acham que eu sou? E aí Pedro tem aquela revelação, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Bem-aventurado é você, Pedro. Porque não foram homens que te revelaram isso, foi o Senhor. Esse auge maravilhoso de Pedro, dessa revelação. De repente ele cai. E ele começa a repreender Jesus quando Jesus fala a respeito da sua crucificação. E ele vai falar: Jesus, não fale isso de si, Senhor, não vai para a cruz. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Porque os discípulos também escorregam na sua humanidade. E por isso o arrependimento é um lugar em Deus, do qual nos sara. Te sara e me sara. Te sara e me sara. Quais são, então, as duas características proeminentes do discipulado que nós dissemos aqui, que nós precisamos caminhar nela? Fé e arrependimento. Você tem um lugar e eu tenho um lugar de porta aberta diante do Senhor. Isso não é maravilhoso? Todas as vezes em que cairmos, o que não deve ser cotidiano, mas vai acontecer. O apóstolo João diz em sua carta, diz assim: aqueles que acham que não têm pecado, mentem. Porque sim, a gente tem sim, não é querubínico não. Mas, se pecar, disse João, lembre-se, vocês têm um advogado. Vocês têm alguém que foi crucificado por amor a vocês. Vocês não precisam estar condenados à morte. Vocês são chamados para serem discípulos, seguidores de Jesus, transformados em filhos de Deus, com o corpo glorificado, com a salvação no lugar certo, livres de todo tipo de doença que o pecado traz. Vocês, eu, somos estes que podemos recorrer de joelhos em arrependimento e em fé. Porque no arrependimento a gente declara o quanto somos falhos e em fé nos levantamos justificados. Essa é a vida do discípulo de Jesus, que tropeça aqui e, como dizia, foi a última canção que o meu avô cantou no hospital antes de morrer. Um corinho antigo, meu avô era pentecostal. E lá no hospital eu fui visitá-lo. Ele com muita dor, ele faleceu de câncer do pâncreas. E ele com muita dor, e ele dizia assim: ah, minha filha, ele era um homem de muita oração. Ah, minha filha, está doendo tanto, tanto. E de repente ele começava a cantarolar um corinho que ele chamava, um corinho. E ele dizia assim, como é que é? Tropeça aqui, oi, cai a colar, mas de novo levanta e começa a cantar. Falava sobre a vida do crente. E eu fiquei olhando aquele senhor de 80 e poucos anos, com uma vida tão marcada pelo Evangelho como discípulo de Jesus, crendo no Cristo, que o levaria depois de alguns dias. E agora ele está glorificado, está ali com o corpo glorificado junto com Cristo, não é? Essa é a nossa esperança. Então, no meio do nosso joelho ali, diante do Senhor, quando você tropeçar, meu querido, não perca a esperança, porque Satanás vai te acusar. Mas existe alguém que é a nossa esperança. Os discípulos de Jesus desfrutam disso. Fé e arrependimento, numa vida paradoxal, que vai falar sobre morte e ressurreição. Morte e vida. Morte para o nosso ego, vida em abundância. Essa vida fresca e única. Que as pessoas que convivem com você, e aqui eu encerro, as pessoas que convivem com você, que decidiu ser um discípulo de Jesus, de verdade, ela vai perceber. Você não vai precisar sair dizendo por aí, eu sou um discípulo de Jesus, não. Porque o fruto vai provar. E Jesus disse, conhecerão vocês
como meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Por quê? Porque é uma explosão tão grande de transformação que ao nosso redor as nossas relações mudam. Nós nos tornamos posicionados, mas nós nos tornamos aqueles que amam. Nós nos tornamos pessoas diferentes. Esses somos chamados para sermos. E o meu apelo hoje, se fosse a minha última pregação da vida, seria: queira este lugar, a porta da graça está aberta. O lugar dos joelhos no chão está aberto. O lugar de você levantar dali justificado ainda está aberto. Cristo é essa porta. E quando Ele voltar, já não estará mais aberta. Mas agora, você e eu, pequeninos, podemos receber grande revelação do nosso Mestre, aprendendo diariamente com Ele como lidar com as nossas demandas, as nossas tristezas, as nossas fragilidades. Todos os dias com Ele, buscando a Ele, comendo a palavra dEle, desfrutando da sua companhia, sendo desafiados a sofrer upgrades na nossa vida espiritual, a sermos seres verdadeiramente espirituais, a mortificarmos a nossa carne, mas entendermos que há ganho eterno. Cada não que eu digo para o meu ego e um sim que eu digo para o Senhor, há algo que me toma por dentro e uma saciedade incrível que pão nenhum poderia suprir. E eu te convido a ficar em pé. Em Atos 17, 28 diz assim: pois nele nos movemos, vivemos e existimos. E é diante dessa sua palavra, Jesus, que nós queremos que isso se torne real. Nós todos somos chamados para sermos discípulos e às vezes nós tropeçamos e caímos. Talvez vivemos fases difíceis e desafiadoras nesta hora, outros vivem fases melhores. Nossa vida é essa onda, mas uma convicção queremos ter: Tu és a nossa rocha, e a rocha é inabalável. E quando construímos a nossa vida em Ti, quando os ventos caírem e as tribulações chegarem, nós estaremos firmes em Ti. E quando tudo passar, poderemos glorificar o Teu nome, porque Tu és Deus e fiel. E como uma mão protetora de um pai que protege os seus filhos, como uma cobertura maravilhosa que o Senhor é, uma proteção no dia de guerra, ali o Senhor é também. Nós poderemos desfrutar e perceber sua companhia de um jeito tão diferente. E eu oro para que o desafio do nosso século, da igreja brasileira, Senhor, que nos faz muitas vezes olhar o Evangelho como algo tão diluído, que nos faz relativizar tantas coisas. Eu quero pedir que o Senhor desperte o nosso coração como discípulos reais do Senhor. Que o Senhor nos atraia, Deus, novamente, de novo, e que o nosso coração esteja neste lugar de arrependimento e fé em Ti. E que sejamos construídos, Deus, entendendo isso que o Senhor disse aqui nas Escrituras, sobre pegar a cruz e seguir-te, Senhor. Sobre abrir mão daquilo que nos domina, para que o Senhor tome um lugar de domínio sobre a nossa vida. Nós queremos de verdade, Senhor, sermos os seus discípulos. E que essa palavra reverbere. Nos torne discípulos, nos ensina a orar, nos ensina a priorizar isso, nos ensina a priorizar a comer a sua palavra, nos ensina a priorizar, Deus, a afastar-nos das mesas que nos fazem mal, dos relacionamentos que estão corrompendo o nosso interior. Nos ensina, Senhor, a sermos uma geração que vai, Senhor, na contramão do que o mundo está sugerindo. Nos ajuda a não termos medo destas coisas, a não termos medo de perda, porque na verdade o nosso corpo mortificado, quando nós glorificamos o Teu nome acima de todas as coisas, não vai sofrer tão aí com tantas perdas. Aos poucos vamos vendo que o que ganhamos é tão maior. Ah, meu Deus, abra os nossos olhos e nos dá de comer, nos dá de comer.
Eu oro, Senhor, para que os nossos corações estejam entrando neste tempo, ouvindo o seu chamado, porque o Senhor está chamando pessoas da igreja brasileira a saírem de um lugar de diluição, de afastamento, de frieza e mornidão, para um lugar aquecido e cheio de revelação no Senhor. Eu oro, Senhor, para que os nossos corações digam sim e possam entender o que o Senhor está falando neste tempo, discernindo os tempos. Nós te agradecemos, porque essa porta está aberta. Nós te agradecemos. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigado pela oportunidade de sermos filhos do Senhor, de sermos justificados dos nossos pecados, do nosso passado não ser lembrado mais pelo Senhor quando nós caímos de joelhos e confiamos de que seu sangue é suficiente para nós. Obrigada, Senhor. Obrigada. Levanta suas mãos assim. O Senhor diz que aqueles que entregam para Ele as suas vidas, nessa vida receberá 100 vezes mais do que aquilo que renunciou. Lá em Mateus está escrito isso. Mas não só nessa vida, receberá também a vida eterna. A vida eterna, a gente ser um com o nosso Deus. Eu quero te abençoar, meu querido, para que você viva a plenitude do Senhor sobre a sua vida. Que a bondosa mão de Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador Jesus Cristo, e o trabalho incansável do Espírito Santo possa estar sobre a sua vida hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a esse Deus? Que Deus te abençoe, queridos. Que você viva a vida em abundância do Senhor como discípulos. Amém? Bom domingo para vocês. Deus os abençoe.